você. Deus, Ele quer te encontrar. Assim como encontrou vários homens da Bíblia. E esse encontro trouxe transformação. Esse encontro trouxe mudança. Trouxe libertação. Trouxe destino. Trouxe cura. Trouxe paz, entendimento, compreensão. Igreja, sabe o que acontece conosco, que somos cristãos? Muitas vezes pensamos que já tivemos um encontro com Deus e que não precisamos ter mais. Esse é o engano que muitas vezes nós temos. Porque a igreja, encontro com o Senhor, nós temos que ter constantemente. Sabe por quê? Porque a nossa vida é luta, é batalha. Muitas vezes nós estamos para baixo. Muitas vezes estamos passando por situações difíceis, crises, conflitos. Pensamos em desistir. Não somente da nossa vida com Deus, mas desistir daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Queremos desistir da nossa família. Queremos desistir dos nossos sonhos, projetos. Queremos desistir de tantas coisas que são importantes para nós. E sabe de uma coisa? Sabe que você precisa é de ter um encontro com Deus novamente. Para que esse encontro possa te despertar. Para que esse encontro abra os seus olhos. Para que esse encontro fortaleça o seu interior. Para que esse encontro possa tocar na sua mente, tocar no seu coração. Para que você seja fortalecido. Para que você enxergue a sua vida não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Talvez você entrou aqui nessa noite hoje precisando de encontro com Deus. Talvez você entrou aqui hoje passando uma situação de crise, um conflito, pensando muitas vezes em desistir de tudo, largar, abandonar o barco. Mas Deus está falando contigo nessa noite. Meu filho, eu quero te encontrar. Meu filho, eu tenho algo para fazer na tua história. Eu não parei o que eu comecei a fazer na tua vida. Eu vou concluir. É só o começo, é só o início. Eu vou mudar a tua história. Eu vou te transformar. Eu vou te curar. Eu vou prosperar os seus caminhos. Amor no coração. O amor de Cristo está sobre a sua vida. A bondade do Senhor está na sua vida. Eu sei que existem pessoas que muitas vezes você está desgostoso de certa forma com a sua vida, porque as coisas não aconteceram da forma que você queria, no tempo que você queria, na hora que você queria. Mas eu quero dizer para vocês, igreja, muitas vezes não vai ser da nossa forma, não vai ser do nosso jeito, mas o amor de Deus para conosco, Ele não muda. Deus, Ele continua a te amar. Ele sempre vai te amar. Por isso, busque em Deus a sabedoria, busque em Deus a paz, busque em Deus o que você precisa para continuar crendo, continuar amando Ele, continuar sendo um servo do Senhor, porque esse é o nosso chamado, de amar a Deus, de servi-lo, de entregar as nossas vidas todos os dias na presença do Senhor. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor Deus em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus te ama. Fala para o seu irmão, Deus te ama, meu irmão. Deus tem uma aliança contigo. Amém? Vamos soltar os vídeos, daqui a pouco nós voltamos em nome de Jesus. Eu sou Charles Belmonte, da região Norte-Nordeste 4, Pará, Maranhão e Amapá. Quero falar um pouco para você da importância do parceiro de Deus. Eu posso dizer isso com propriedade, porque quando eu fui para abrir o Pará, região Norte, eu fui ajudado pelo parceiro de Deus durante 1 ano e 2 meses. Foi uma ajuda assim, muito importante, que trouxe a estrutura inicial para que a gente pudesse estabelecer nossa sede regional lá em Belém. E dali nós expandimos e, graças a Deus, hoje estamos ali com 30 igrejas no Pará, mais umas 16 igrejas no Maranhão e também já abrindo o Amapá. Eu agradeço a você que é um parceiro de Deus hoje. Continue firme na sua fidelidade com Deus. Talvez você não possa ir, né, ser um missionário indo, mas pode ser um missionário ajudando. Então, muito obrigado pela tua ajuda, querido. Em tempos difíceis, cremos em Deus, que pode nos restituir todas as coisas.
Vamos juntos buscar em Deus nossa restituição. Junho, em todas as salas. Social na casa do Vitinho. Sol, muita gente bonita, pegação e cachaçada! E num ambiente tão bom assim, o que poderia dar errado, hein? Sinceramente, acho que tudo. E eu? Eu tô adorando isso. O mundo busca por sabedoria. A sabedoria fascina a humanidade desde a antiguidade. Sabedoria para criar. Sabedoria para decifrar. Sabedoria para conquistar. E você, por que busca sabedoria? Sara Conference. A unção da sabedoria. Tempo que a sua fé perdeu sentido, né? Você sabia que era para crer sem ver, mas por quanto tempo? O conformismo te engole a cada dia. Reconhecer as suas fraquezas virou sua melhor habilidade. Mas feliz é aquele que persevera na aprovação, porque aquele que é aprovado recebe a coroa da vida que ele prometeu. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Poder. A nossa força nunca vai ser limitada pelas paredes do lockdown, porque a voz de quem nos chamou já ecoa pela eternidade. Glória a Deus, boa noite, igreja. Cadê as equipes aí? Estão ouvindo não? Vamos lá. Glória a Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Dê uma boa noite para o seu irmão aí, está do seu lado, seus amigos, discípulos. Graças a Deus. Antes de a gente começar aqui, igreja, quero só dar alguns avisos. Dia 3, sábado que vem, teremos pastor Jerônimo aqui na igreja, amém? Com a super quebra de maldição. Quantos estiveram na última aí, hein? Estava conversando com o Otto agora, ele falou que foi muito bom lá na sede, né? Ele teve também com toda a liderança da igreja. E sábado que vem estará conosco. Então, para quem não sabe, pastor Jerônimo é um homem
que ele não sabia da história dele. Ele foi um homem que era dono de 3 casas de terreiro, de macumba, né? Então ele foi extremamente envolvido com a parte espiritual maligna, né? E Deus tocou na vida dele, ele se converteu, e ele é muito usado na questão da quebra de maldições. Então você precisa estar aqui, amém? Você precisa estar nesse ambiente de libertação. Então faça aqui o meu desafio para você estar conosco sábado que vem, a partir das 19 horas, amém? Também lembrando vocês que nós teremos a nossa Sara Conference, que é o maior evento, principal evento da Sara Nossa Terra, que acontecerá de 8 a 10 de julho, né? Mês que vem, o nosso super evento aí, então, todos convidados, né? E já também, lembrando você que teremos em dia 7, o nosso revisão de vidas, né? 7 de agosto, não é isso? 7 de agosto, nosso revisão de vidas. Então você que não fez ainda o seu encontro, essa é a hora, a oportunidade de você ter uma experiência sobrenatural com Deus que vai impactar a sua vida e vai marcar a sua vida como um todo, amém? Glória a Deus. Então esses aí são nossos avisos. Eu quero orar com você, eu quero que você feche seus olhos, que você possa curvar sua cabeça. Vamos falar com Deus. Quantos querem que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar? A palavra de Deus diz: aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Meu Deus, o Senhor tem todo o direito, tem toda a autorização, a liberdade de agir neste lugar. Nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, estamos aqui para receber do Teu toque. Por isso, fale conosco. Cada pessoa que está nos assistindo em casa, cada pessoa que está aqui neste lugar, meu Deus, que a Tua presença possa nos envolver nessa noite, que a Tua presença possa mudar o nosso interior, meu Pai, mudar a nossa forma de enxergar a vida, tocar em nossas almas, para que possamos, ó Deus, ter uma transformação no nosso interior. É isso que o Senhor tem para nós, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Por isso, Senhor, abra os nossos olhos, que não venhamos a enxergar somente com olhos naturais, mas que venhamos a enxergar com olhos espirituais. Toca na Tua igreja, meu Pai, que venhamos a ser sacudidos no nosso interior, para que saiamos daqui dessa noite, ó Deus, transformados pela Tua palavra, pelo Teu amor e pelo Teu poder, em nome de Jesus. A igreja diga: glória a Deus. Nós estamos hoje encerrando essa série de palavras, um lockdown, né? Estamos falando trazendo um contexto de tudo aquilo que nós temos vivenciado, né? Através desse tempo de pandemia. E sábado que vem nós já começamos com o Stalker, né? A nova série de palavras do Arena, Stalker, que significa perseguidor. Então, uma linguagem muito maravilhosa, muito poderosa para nós. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta. E a verdade o qual a palavra de Deus tem para nós não é a verdade somente que vai nos libertar do pecado. O pecado é uma das coisas que a verdade vai nos proporcionar, mas a verdade, ela vai te libertar para você enxergar a sua vida com outros olhos. Posso ouvir amém, igreja? A verdade vai fazer com que você enxergue o seu futuro com outros olhos. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E o tema de hoje é desistência. Fala comigo, desistência. E vamos trazer à luz a palavra de Deus essa questão sobre desistência. E hoje nós estamos vivendo esse tempo de uma crise mundial, e algo que eu tenho certeza que você nunca pensou que você poderia passar, né? E hoje nós estamos vivendo uma crise em várias áreas da humanidade, né? Na saúde, na economia, e até mesmo dentro das casas, dentro das famílias. Não sei se você sabe, mas o fato de acontecer esse lockdown fez com que muitas famílias fossem, destruídas. Aumentou o número de violências intrafamiliar, aumentou o número de divórcios, aumentou o número de depressão, aumentou o número de situações negativas dentro da casa. Por quê? Porque aconteceu algo que as pessoas não estavam acostumadas, as pessoas não estavam preparadas para um dia ruim como esse. Um confinamento obrigatório que obrigou as pessoas a conviverem juntos, ali 24 horas por dia. E o que aconteceu? As pessoas não estavam preparados para isso. Era um homem que não estava preparado para ficar com a mulher, era um filho que não estava preparado para estar com o pai ali 24 horas, era um pai que não estava preparado para estar dentro de casa,
com o filho, trazendo assim uma crise, trazendo assim um conflito. Isso, gente, é estatística. Isso aqui não é algo que a gente está supondo, não. Isso é algo que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Eu faço terapia, há mais de um ano eu faço terapia. É interessante porque não tem mais agenda nos terapeutas. A minha terapia mesmo, ela fala, aumentou muito o número de pessoas que estão fazendo terapia. É interessante que não é somente a terapia presencial, a terapia online. A minha terapeuta, ela atende pessoas de outro país, brasileiros, né? Mas que vivem em outro país. Ela atende pessoas de São Paulo, atende pessoas de N lugares. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo lidar com essa situação, com esse lockdown. As pessoas estão se tornando cada vez mais em quadros depressivos, severos. E muitas pessoas têm desistido da própria vida, estão desistindo de viver. É porque a gente não vê muito isso na mídia. Mas você sabia quantas pessoas tiraram a sua vida por causa do lockdown, por causa da pandemia? Quantas pessoas têm desistido de viver por causa dessa crise que nós estamos passando? E não somente lá fora, mas dentro da igreja, quantas pessoas estão desistindo de seus ministérios? Muitas vezes apoiado em desculpas. Alguns dizem, mas é porque depois que fechou a igreja, fechou a rua, fechou os comércios, essa questão do online, né? Eu vou dar minha célula online. Quantos são líderes aqui? Diga amém, diga glória a Deus. Vou dar minha célula online, eu estou meio desmotivado, eu não estou me sentindo bem para dar minha célula. Poxa, pastor, essa questão de ver o culto online, sabe? Muitas pessoas estão se apegando a justificativas. E eu quero dizer para você que o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode se apegar em justificativa. Ele tem que se apegar a Cristo, ele tem que se apegar a Deus, ele tem que se agarrar a Jesus, ele tem que orar, ele tem que clamar, ele tem que buscar a presença do Senhor. Sabe por quê? O que vai fazer a diferença na sua vida é a presença de Deus. Nós somos limitados, nós somos pessoas que têm problemas, crises, todos nós temos. Mas o que faz a diferença na minha vida e na sua vida, queridos, é ter a presença de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Então nós temos que entender, e eu não estou falando somente de igreja aqui, não estou falando somente de liderança. Muitas vezes nós desistimos de coisas que são importantes para nós. Desistimos da nossa casa, da nossa família, desistimos de sonhos, de projetos, desistimos de uma faculdade, desistimos de estudar. Por quê? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Por que eu desisto de coisas que são importantes para mim? Por que desistir de coisas que são ruins? Essa é o nosso dever, essa é a nossa obrigação. Mas a pergunta é, por que eu desisto das coisas que são boas para mim? É interessante porque dentro das características de pessoas vencedoras, pessoas que alcançam sucesso, é uma característica comum entre elas. Independente da área de atuação, essas pessoas, elas apresentam a mesma característica. É interessante porque não é dom, não é algo que nasceu com as pessoas, mas é de uma força, de uma decisão interior, uma força que vem de dentro para fora. Seja você um empresário, seja você um grande pastor de equipe, eu não sei a área que você atua, mas eu quero que você entenda, pessoas que são vencedoras, elas possuem a mesma característica. Pessoas que rompem na vida, pessoas que têm uma família de sucesso, pessoas que crescem na sua vida, pessoas que despontam, que ganham bem, pessoas que passam no concurso público, normalmente elas têm a mesma característica. Sabe qual que é? Elas não desistem. Elas não desistem. E algo que nós temos que entender isso, eu não posso desistir. Você não pode desistir. Amém, igreja? Você não pode desistir de Deus, você não pode desistir de Jesus, você não pode desistir daquilo que você começou a fazer, que vai te trazer um impacto na sua vida. Você não pode desistir da sua família. Você não pode desistir dos seus filhos quando você tiver os seus filhos. Então, características principais, uma das características principais de uma pessoa que vence na vida, ele não desiste, igreja. Fala para o seu irmão, você não pode desistir, irmão. Você não pode ser uma pessoa desistente.
E isso não é dom. Isso não é dom, isso não é algo que você nasceu. E sabe o que acontece? É normal a gente olhar para pessoas que são grandes nomes e pensarmos, poxa, mas ele tem algo diferente, parece que ele tem um DNA de vencedor. Não! A gente olha para a pessoa que teve sucesso na vida, a pessoa que despontou, a pessoa que alcançou um lugar, que você olha e fala, poxa, eu queria tanto viver aquilo. E às vezes nós trazemos para nós e falamos assim, mas essa pessoa é porque ela é inteligente, é porque ela é diferenciada, é porque ela tem uma habilidade que eu não tenho. Não, sabe por que as pessoas alcançam sucesso? Porque elas não desistem. Isso aqui é para todos nós, igreja. Fala para você, irmão, sucesso é para você. Você foi chamado para ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Posso ouvir amém? Você não foi chamado para ser um qualquer. Você não foi chamado para ser um medíocre. Você não foi chamado para ter uma vida, irmão, medíocre, uma vida na média. Você foi chamado para ter uma vida de sucesso em tudo que você fizer em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda, você não pode desistir. Você não pode desistir. Porque a sua vida é muito importante para você. Quantos têm sonhos aqui, igreja? Diga amém. Levanta a sua mão, quem tem sonhado grande, diga amém. Você tem que sonhar grande. Você tem que enxergar um futuro grande que Deus tem para você. Você tem que enxergar um futuro brilhante que Deus tem para você. Pastor, mas eu não consigo ainda. Então vai buscar em Deus, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Então enxerga o seu futuro brilhante. Porque quando você enxergar aquilo que Deus tem para você, você vai olhar para aquilo e vai falar, eu vou alcançar aquilo. E quando você tem essa visão, você não vai desistir, porque você sabe onde você vai chegar. Sabe o que acontece com a nossa sociedade, e principalmente com a nossa juventude, é que os jovens de hoje estão olhando somente para o hoje. Estão olhando para a curtição de hoje, estão olhando para a balada de hoje, estão olhando para os relacionamentos de hoje, estão olhando para aquilo que ele quer viver hoje, estão esquecendo que existe um futuro brilhante que Deus sonhou para a vida delas. O que Deus quer fazer na tua vida nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos, nos próximos 20 anos? Aonde Deus quer te levar? Porque quando a gente faz as perguntas certas, a gente começa a refletir e ter as respostas. Porque se você sabe onde você vai chegar, você não vai desistir. Eu não vou desistir da minha vida com Deus. Eu não vou desistir daquilo que Deus colocou na minha vida. Posso ouvir amém, igreja? E sabe de uma coisa? As pessoas conquistaram o que conquistaram, porque mesmo diante de adversidades, das maiores dificuldades, maiores pressões da vida, persistiram e continuaram. Elas não desistiram. Não desistiram. Queridos, quando você conversar com uma pessoa de sucesso, pergunta para ela, o que você fez? Pergunta para ela, você passou momentos difíceis? Eu tenho certeza que todo vencedor, ele vai falar, passei momentos de luta, passei momentos de dificuldade, mas eu não desisti. E por não ter desistido, eu cheguei lá. Vai conversar com pessoas de sucesso, irmão. Me conta da tua trajetória, o que você fez? Porque a gente olha para as pessoas que tiveram sucesso, a gente olha para os frutos dela, mas a sabedoria não está nos frutos, a sabedoria está no percurso. A sabedoria está em saber qual foi o processo que esse cara passou para chegar lá. Eu me lembro da história do Anderson Silva, aquele lutador de UFC. Eu já ouvi algumas histórias falando que ele treinava o mesmo chute 1000 vezes por dia. Você sabe o que é isso, irmão? E tem uma luta que ele teve no UFC, que ele deu um chute no cara assim de frente, ó, e derrubou, nocaute no cara. Mas ele treinava 1000 vezes por dia. Aí eu pergunto para você, é fácil, irmão? Vai bater 100 chute aí no dia a dia para você ver. 1000, 1, 2, 3, 100, 200, 300, 500, 600, 1000, o cara estava falando, meu Deus do céu. E rotina, né? Rotina. Não é treinar um dia e parar, eu preciso treinar, eu preciso ter constância. Igreja, entenda algo na sua vida. Se você quer ter sucesso, faça a mesma coisa que você faz para você ter resultados que você nunca teve. Continue a fazer, continue a realizar. Pastor, mas está difícil, está complicado. Continue a fazer, continue a realizar. Sabe por quê? Porque o teu sucesso está logo ali, você vai alcançar ele. Não tem aquele ditado que só o sacrifício conduz à vitória?
O que é sacrifício para você, igreja? O que você entende de sacrifício? Sacrifício não é somente o poder de realização. Sacrifício também é você aguentar a pressão sem parar de fazer aquilo que você está fazendo. Por isso que eu amo a igreja, sabe por quê? Porque a igreja nos ensina a não desistir. Por isso que eu amo a liderança, sabe por quê? Porque a liderança nos capacita a não desistir. Quantos já tiveram célula vazia aqui, irmão? A célula vazia não é uma situação para que você desista. A célula vazia é para que você olhe e fale assim: eu não vou desistir, semana que vem eu vou fazer algo muito melhor do que eu não fiz essa semana, para ter resultados que eu não tive nessa semana, e eu tenho certeza que semana que vem vai ser muito melhor, em nome de Jesus. Amém? Então Deus está te ensinando, quantos querem ser aperfeiçoados pelo Senhor, a não desistir, em nome de Jesus. E eu quero trabalhar 3 pontos com você nessa noite, para você ser uma pessoa que não vai desistir e vai alcançar sucesso em todas as áreas da sua vida, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças. Amém, igreja? O primeiro passo é descobrir por que as pessoas desistem. Melhor é aprender com o erro dos outros. A gente aprende com nossos erros, sim. Mas quando você aprende com o erro dos outros, muitas vezes vai te poupar de errar. Por que as pessoas desistem? E depois você vai entender que se você desistir, outras pessoas vão perder também. E por último, você vai receber a chave para travar a desistência na sua vida e destravar a persistência. Primeiro ponto, fala comigo: por que as pessoas desistem? Se queremos perseverar, precisamos entender o que faz uma pessoa desistir. Vamos lá, abra comigo o livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Por que as pessoas desistem? Paulo pergunta para o seu irmão: por que as pessoas desistem, irmão? Pergunta. Por que as pessoas desistem? Por que eu já desisti algumas vezes? Olha o que diz a palavra de Deus. Feliz, dá um sorriso para o seu irmão aí com máscara. Fala assim: feliz, irmão. Feliz é o homem que persevera na provação. Diga aleluia. Porque depois de ter provado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Diga aleluia. Dá uma salva de palmas à palavra de Deus. Presta atenção, igreja. A Bíblia fala que feliz é um homem que persevera na provação. Perseverar, fala comigo: perseverança. Provação, o que é provação? Provação, quem te prova? Quem que te prova, gente? Deus te prova. Olha o irmãozinho ali, dá uma salva para o irmão que levantou a mão aí, ó. É São Paulino, mas a gente tem que aplaudir, né, irmão? É São Paulino, mas assim, a gente é um só, a gente é de Cristo, né? As imperfeições a gente releva. Brincando, irmãozinho. Ele fala aqui, ó: porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida. Fala pro seu irmão, fala assim: Deus tem uma coroa para você, varão. Deus tem uma coroa. Coloca a coroa aí, assim. Coloca uma coroa aí. Ah, irmão, você não foi chamado para andar de boné somente, irmão. Deus tem uma coroa para você. Posso ouvir amém, irmão? Eu pensando que é só fazer escovinha, pentear o cabelo, jogar tinta. Deus tem uma coroa para você. Posso ouvir amém? Que Deus prometeu aos que o amam. Quantos amam a Deus aqui? Diga aleluia. Eu quero que você aprenda algumas lições. Todos nós seremos provados. Olha para o seu irmão: você vai ser provado, irmão. Você vai ser provado. Pastor, não sabia disso não. Sério? Sim. E se eu vou ser provado, eu preciso me preparar. Sim ou não, gente? Está claro para vocês? Se eu vou ser provado, eu preciso me preparar. As pessoas desistem porque não estão preparados para o dia mau. Igreja, nós estamos vivendo momentos difíceis. A vida não é fácil. Se fosse fácil, seria sacrifício. É sacrifício, é difícil. E todos nós vamos passar momentos difíceis. E quando chega o dia difícil, vem a dúvida. A sua fé não é aquela fé tão forte. Parece que o milagre demora mais a chegar, ou até mesmo ele não acontece. E são nesses momentos, são nesses dias
que eu preciso entender que existe todo o contexto por trás, que não é somente o fato que eu estou vivendo. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar em Deus, eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que me consagrar, eu tenho que estar preparado para vir a situação difícil. Presta atenção, não é esperar o dia difícil. Você não foi chamado para esperar coisas ruins acontecerem na sua vida, até porque você anda pela fé. A Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé, e fé é certeza de fatos que nós não vemos. Você não foi chamado para esperar o caos acontecer, você não foi chamado para esperar a enfermidade acontecer, você não foi chamado para esperar as coisas ruins acontecerem, você foi chamado para esperar o melhor, mas tem que se preparar para o pior. Eu espero o melhor de Deus, mas eu estou preparado para o dia mau. Como você está hoje? Você está preparado para enfrentar um dia difícil na sua vida? Você está convicto de Deus, da existência de Deus na sua vida? Você está convicto da fidelidade de Deus para com a sua vida? Porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Então se prepare, prepare-se, irmão. Fala para o seu irmão, se prepare, irmão. Outro ponto, há recompensa para quem não desiste. As pessoas desistem porque não sabem disso, elas não conhecem o fim da história. Irmão, todo momento de dor na sua vida, ele é transitório, vai passar. Deus tem preparado algo muito melhor lá na frente para a sua vida, em nome de Jesus. Tudo que você está passando hoje, de crise, de problema, de dor, presta atenção, isso não é uma sentença. Deus, Ele tem uma visão macro da sua vida, irmão. A Bíblia fala que desde o ventre da sua mãe, Deus já te chamou, Deus já te escolheu como profeta. Deus já tem um futuro brilhante para você. O que Jesus conquistou na cruz foi liberado sobre a tua vida. Mas eu quero que você entenda, você não pode se apegar ao fato de hoje, você tem que olhar para o futuro, porque a vida com Deus, Ele fala de coisas vindouras, coisas que estão para acontecer. E as pessoas desistem porque elas não têm visão do que Deus pode fazer na vida delas. E eu pergunto para você, como será o seu futuro, irmãos? Pastor, eu não sei, sinceramente. Tá, você pode até não saber, mas você precisa acreditar que será muito melhor do que você está vivendo hoje. Porque quando você acredita no futuro melhor, você não vai desistir, irmão. Você não vai desistir. Quando você tem uma visão do futuro e fala assim, rapaz, eu acredito em Deus, você não vai desistir. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. A palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas para mim e para você. Então não se apegue à crise, não se apegue à dificuldade, não se apegue ao dia mau, não se apegue às pessoas que te deixam, não se apegue às pessoas que te ferem, não se apegue às crises, aos conflitos, não se apegue a isso. Sabe por quê, irmão? Porque a sua visão tem que ser uma visão de fé. Olha, eu estou passando por esse momento, mas eu acredito que Deus tem um cenário muito melhor para a minha vida amanhã. Eu estou passando por essa crise, mas eu acredito que amanhã essa crise eu vou vencer. Eu estou passando por essa dificuldade, mas eu acredito que essa dificuldade ela vai passar e eu vou viver algo novo na minha vida. A Bíblia fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Se há um tempo determinado para todas as coisas, eu preciso entender que o tempo difícil que eu estou passando, ele vai passar e vai chegar um dia novo. A Bíblia não fala, igreja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Sabe por que as pessoas desistem? Porque no momento do choro elas não conseguem enxergar a alegria. O choro pode durar uma noite, mas pastor, está durando demais. De certa forma as pessoas até se agarram, né, ao sofrimento, à dor. Aí sabe o que as pessoas vão fazer? Vou para o bar, vou beber, vou usar uma droga, vou fumar conversar com Bob Marley, vou escutar Marília Mendonça. Estou na sofrência, aí fica 1 ano assim, 2 anos assim, perdido, olhando para a vida e falando, já era, ó céu, ó terra, vou acabar com a minha vida. Minha irmã, Deus tem recompensa para você, Deus tem promessa para a sua vida. Então olhe para a sua vida como sendo uma pessoa que realmente é um filho de Deus, é uma filha de Deus.
Jesus veio para trazer uma vida maravilhosa para nós. Jesus não veio para trazer a salvação somente, irmão. Salvação é uma etapa da sua vida quando você morreu, então quando ele vier te buscar. Jesus, ele veio aqui para transformar a tua história. Ele veio para mudar o teu destino, ele veio para fazer coisas novas na sua vida. Então não se apegue a um fato que está te trazendo hoje de tristeza, angústia, depressão, sei lá o que você está vivendo. Comece a olhar para a sua vida e comece a profetizar que você vai viver as recompensas que Deus tem para você. Fala para o seu irmão, você vai viver coisas maravilhosas, porque Jesus está contigo. Ele entrou no seu barco, Ele vai mudar você, Ele vai transformar você. Tudo à sua volta será transformado pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus sobre a tua vida. Posso ouvir amém, igreja? Então não olhe para o sofrimento, olhe para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Olhe para a sua vida como uma pessoa que vai falar, eu vou chegar no pódio. Fala para o seu irmão, você vai chegar no pódio. Você vai receber a coroa. Você vai receber as promessas. Você vai viver um milagre na sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Pastor, mas eu estou sozinho hoje. Estou triste. Eu tenho uns problemas na minha coluna aqui. E eu estou fazendo umas massagens, né? Massoterapia. Aí a menina conversando comigo, eu estou desviada, né? Eu estou doido para arrumar um marido. Ela nem sabe que eu sou pastor, né? Conversando com ela, ela sabe que eu sou da igreja, que ela vê as postagens. Poste de Jesus nas suas redes sociais, amém, igreja? Eu conversando com ela lá, e ela, lá da minha casa, né? O negócio. Eu conversando com ela lá, e ela, tá difícil, né? Eu estou solteira, eu tenho um filho, eu estou procurando um homem. Aí eu olhei para ela e falei assim, ele já nasceu. Ela, pelo menos ele tem que ter nascido, né? Porque eu já tenho 30 e poucos anos. Eu falei, já nasceu, irmã. E você vai estar no relacionamento. Aí eu olhei para ela e falei assim, homem está difícil, né, irmã? Só para ver, né? Para testar a fé dela. Aí ela ficou até massageando lá, esqueceu. Falei, tá difícil não, irmã. Tá não. Vai procurar no lugar certo. Vai apontar, vai para a igreja, vai orar, vai clamar. Sabe por quê? Porque Deus é Deus sobre a tua vida. Ele vai trazer resposta para você. Então não se apegue ao momento, irmão. Deus tem recompensa para você, amém? Pastor, Deus vai me recompensar até com homem. Vai. Amém, gente? Mulher, né, gente? Mulher recompensa é homem, tá? Homem recompensa, tá claro? O que é melhor, Deus tem para você. Então, há recompensa para quem não desiste. Não desista, irmão. Fala para o seu irmão, não desista, irmão. Desiste não. Desiste não, irmão. A vitória é uma promessa de Deus. As pessoas desistem porque elas desconhecem das promessas de Deus. Deixa eu contar um testemunho meu. Você já sabe, vou contar não. Mas vou contar um fato dentro do meu testemunho. Talvez muitos não saibam. Você sabe que a gente perdeu algumas gestações, eu e a pastora. E a gente teve nossa filha semana passada, a Laurinha, né? Veio para alegrar nossas vidas, Gracinha. E é interessante porque a gente, no processo que a gente estava passando, de perdas, de luto, de muita dificuldade, a gente tinha um berço. E a nossa terapeuta, ela falou, olha, tem muito apego às coisas que você tem de criança, né? E ela conversando com a gente, e ela falou, por que vocês não vendem isso? Porque tem um apego muito grande, emocionalmente falando essas questões. Aí a gente, tá, vamos vender. E a gente foi vender para um cara, o cara foi lá em casa comprar um berço nosso, bem baratinho, só para vender mesmo. Gente, pense como Deus ele é fiel. Aí eu estou lá negociando com o cara, o berço, e aí chega a pastora, aí a pastora emotiva, né, pela venda do berço, começa a conversar com o cara, e a pastora começa a contar, né, porque ela estava vendendo tudo, aí ficou emocionada lá, começou a chorar. Gente, esse camarada era do reteté. Pense no cara do reteté. Só que ele era um cara que ele não tinha costume de ser usado como ele foi usado, porque eu percebi isso.
Porque Deus tomou aquele cara lá dentro da minha casa, gente. Pensa na loucura. Eu com a pastora, e a pastora chorando, daqui a pouco ele, eita Deus! E o cara ficava coçando a cabeça dele assim, ó. E eu ficava, tô ficando doido. Ele coçando a cabeça, eu não queria falar isso não, mas Deus está mandando eu falar aqui, gente, dentro da minha casa isso. Meu sogro lá, minha sogra, o reteté comeu ali, o fogo desceu. E o cara começou a profetizar um bocado de coisa. E ele falando de coisas que a pastora estava passando. Ele falando, olha meu filho, eu sei que você está passando isso. Eu sei que você tem chorado, eu sei que você tem andado dentro da casa, eu sei que você tem entrado no quarto. E a pastora, eu falei, meu Deus do céu. E o cara falando, mas eu estou contigo. E Deus falando através do cara, eu não me esqueci de você, eu vou fazer na sua vida. Aí começando a profetizar, começando a declarar. E a gente, amém, glória a Deus. E aquele, meu irmão, uma metralhadora gospel, o cara, uma trombeta. Sabe para que Deus usa pessoas? Para que a gente não venha se esquecer das promessas de Deus. Isso aqui tem mais de 2 anos atrás, gente. Mas Deus que queria ministrar, Deus queria falar, Deus queria tocar no coração dela, para que ela voltasse a acreditar nas promessas de Deus. Escute o que eu estou falando, igreja. Todo momento difícil que você passa, é oportunidade de você rasgar o seu coração na presença do Senhor, para que Ele venha ministrar em você, para que Ele venha falar contigo. Porque se nós permitirmos o momento da nossa dor, a gente vai se esquecer das promessas. Ah, mas cadê Deus? Cadê o Deus na minha vida? Mas a minha vida está tão difícil, irmão, vai buscar o Senhor. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Se a gente tivesse desistido de ter um filho, a gente não teria. E a gente queria ter, mesmo diante de tanta dificuldade, tanta luta, tanta dor, tantas perdas. Mas eu acreditei em Deus. Momento nenhum eu falei. E sabe o que é mais interessante? Na minha terapia lá, eu vou abrir, gente, que eu acho que eu nunca falei para vocês. A gente conversando na terapia, a pastora mudou o discurso dela. Ela falou que queria adotar uma criança. E ela queria que eu aceitasse isso. Eu falei para ela, não, a gente vai ter um filho. Nós vamos ter um filho. Porque ela tanto sofreu, ela já estava querendo ir para a questão da terapia. Eu falei, amor, a gente vai ter. Ah, mas a gente tem que entrar na lista como é que fala? Da adoção. A gente tem que entrar na lista de adoção porque demora 2 anos. Você vai ficar olhando para a cara dela. Eu falei, minha filha, você esqueceu que eu tenho fé e que a gente vai ter um filho? A gente vai ter um filho, nós vamos ter um filho. Ai, amor, mas já tenho 40 anos, estou ficando velha. Ah, então olha para a Bíblia, olha para Sara. E aí aconteceu a semana que vem, nós tivemos a nossa, porque eu não, você tem desistido daquilo que você quer viver? Você tem desistido de estudar? Você tem desistido de ser alguém de sucesso na sua vida? Ah, pastor, sabe como é que é? Eu nasci num lar assim, minha família não teve estudo, minha mãe não teve estudo, meu pai não teve estudo. Isso não é justificativa. Sabe o que é? O casamento, meu pai não teve sucesso, eu não estou acreditando em casamento. Isso não é justificativa, você é o responsável pela sua vida. Ninguém pode entrar e desistir por você. Ninguém pode entrar na sua vida e desistir por você. É responsabilidade sua, isso é intransferível, ninguém pode ter esse poder na sua vida. Deixa eu te falar, nem Deus pode fazer isso por você, Ele te deu livre-arbítrio. Então eu tenho o direito de desistir ou não. Então se você tem o direito, não desista. Fala para o seu irmão, não desista, meu irmão. Deus tem bênção, Deus tem milagre para a sua vida. O seu futuro será um futuro brilhante. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero dizer, irmão, está cooperando. E o seu milagre vai chegar, o teu sucesso vai chegar, a sua promessa vai chegar. Você vai viver os melhores dias nessa terra em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém, igreja?
se prepare, porque o que Deus começou na sua vida, irmão, Ele é fiel para completar. A obra de Deus não parou, a obra de Deus está começando. Pastor, mas eu estou passando por isso. Isso aí vai te aperfeiçoar, vai te fazer uma pessoa melhor. E amanhã você vai olhar para a sua vida e você vai falar: meu Deus do céu, obrigado, porque o que eu estou vivendo hoje é o melhor da minha vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Segundo ponto, se você desistir, outras pessoas vão perder junto. A sua vida não é apenas para você, mas sobre todas as pessoas que estão à sua volta. Queridos, uma decisão menor que seja hoje na sua vida, ela vai além do pequeno mundo que você vive referente a você. Ela vai tocar na vida das pessoas. Eu fico pensando assim, se grandes homens de Deus tivessem desistido, se o apóstolo Paulo tivesse desistido. Eu fico pensando se meu pai tivesse desistido de ter o terceiro filho, que sou eu. Eu fico pensando se eu desistir de Deus, como será meu casamento? Como serão minhas filhas? Como será a minha criação com as minhas filhas? Como é que eu vou falar de Deus, sendo que eu desisti de Deus? Se eu não tivesse aceitado o meu chamado como pastor, se eu não tivesse aceitado o meu chamado de ser um líder, se eu não tivesse aceitado estar no Instituto de Vencedores todos os domingos na igreja, se eu tivesse desistido de ser gente, isso aqui é muito louco. Se eu tivesse desistido do meu IV, talvez eu não estaria aqui. Eu não teria casado, eu não teria 2 filhas maravilhosas, eu não teria o meu casamento maravilhoso, eu não teria sido ungido, diácono, missionário, um pastor. Por quê? Porque eu desisti. Não desista daquilo que Deus te colocou, irmão. É impossível que uma escolha sua, por mais simples que seja, não impacte a vida de outras pessoas. Todos nós estamos interconectados, e você não é responsável apenas por você. Olha que interessante, Jonas capítulo 1, versículo 2 a 3. Vou ler rapidamente aqui, vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo 2 a 3. Olha a história maravilhosa, hein, de Jonas. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, com a direção de Deus para Jonas, né? E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor Deus para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia a Tarsis. Pegou, pois, a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha aqui o cara fugindo, hein? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Jonas foi um desistente do propósito de Deus na vida dele. Deus envia Jonas para pregar na cidade de Nínive, porque Deus olhou para aquela cidade e viu o pecado, viu o que estava acontecendo. E sabe o que ele fez? Ele desistiu de ouvir a voz de Deus. Ele quis seguir o caminho contrário à palavra de Deus. Fala para o seu irmão: você tem que viver aquilo que Deus sonha para a tua história. Você tem que viver aquilo que Deus tem para você. Quantas pessoas eu conheço que estão assim: eu estava em Deus, estava vivendo melhor, de repente eu abandonei os caminhos de Deus. Meu irmão, aqui é bíblico. O que aconteceu aqui? Tempestade, vento forte. A gente pensa, tem pessoas que são assim, elas desviam da presença do Senhor e falam assim: não aconteceu nada comigo. Estou profetizando, mas vai, espera. Jonas foi dormir lá no fundo do barco. Estou de boa agora, não tem meu líder para me cobrar, não tem mais meta, agora eu estou suave, agora eu só vou viajar, vou só curtir agora é noitada, agora vou sair com a galera. E de repente, irmão, o vento veio. Presta atenção, que a desistência de Jonas
fez com que todo um navio entrasse em perigo, irmão. Essa é a história de Jonas. A desistência de Jonas estava impactando a vida das pessoas que estavam ao seu redor. Mas a história de Jonas não acaba aqui, porque Jonas se converte, nenhum marinheiro morre, ele desce para Nínive para pregar. Ou seja, ele olhou para a vida dele e falou assim: eu estou enrolado aqui, irmão. Eu desisti, só que agora eu preciso desistir de desistir. Quantos conhecem essa expressão? Desistir de desistir. Jonas então se converte, ele volta para ouvir a voz do Senhor. Deus falou: você vai ter que pregar, irmão. Você vai pregar. Você vai pregar. Quantos já deram a célula assim, né? Vou dar minha célula, vou me tornar líder, não. Vou abrir minha célula, não. Sabe por quê? Porque eu estou com medo. Então, meu Deus do céu. Tá dando até caganeira, desculpa, gente, as palavras, a expressão. Tô suando frio, vou não, negócio de líder não é pra mim não. Jonas falou isso, Deus falou: vai pegar a tua célula, vai abrir célula lá em Nínive, irmão. Vai pregar o evangelho lá em Nínive. Pega o teu caderno aí, do manual de célula, vai pregar lá em Nínive. O que ele fez? Vou nada, vou ficar aqui no meu navio, vou ficar em casa dormindo, ó, tranquilo, relax. Aí veio tempestade, veio isso, veio aquilo. Jonas falou: olha, quer saber? Eu vou com medo mesmo, vou pregar a célula, vou abrir minha célula, vou falar de Jesus para esse Nínive aí. Nínive é um lugar onde você vai, Nínive é um bairro, Nínive é uma cidade. Eu vou fazer isso, eu não vou desistir, porque eu sei que a minha coragem vai trazer honra para a minha vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Você precisa entender que a desistência gera derrota, não somente na sua vida, mas nas pessoas que estão à sua volta. Irmão, se você desistir de Deus, se você desistir do chamado de Deus, uma geração se perde. Quantas pessoas, se você desistir ao longo da sua caminhada, você vai viver 50 anos, amém, igreja? 60 anos, 70 anos. Tem uns irmãos que aqui, se eu falar 50 anos, vai viver mais de 200, né? Ai, ai. Vamos lá, terceiro ponto para a gente terminar. A chave para destravar a persistência. Fala comigo, a chave para destravar a persistência. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Olha o que diz aqui a palavra. Gente, a palavra de Deus é tudo que você precisa. Fala para você, irmão, é tudo que você precisa, irmão. Você precisa mais da palavra de Deus do que o seu namorado. Só escutei 2 amém aqui. Você precisa mais da palavra de Deus do que o seu namorado, do que uma pessoa linda, maravilhosa na sua vida. Posso ouvir amém? Por que adianta você ter um namorado se você não conhece a palavra de Deus? Eu estava falando, não sei para quem esses dias, algo bem interessante. Eu falei, não sei se foi aqui na igreja, não sei se foi com uma pessoa. Você aprendeu dentro da sua casa, na sua família, nos seus amigos, o que significa ter aliança? Você aprendeu isso? Aliança não é isso aqui não, gente. Isso aqui é uma simbologia, é um símbolo. Porque a aliança não se diz, não é isso aqui é um símbolo. Você pode ter aliança no dedo e não ter aliança com a pessoa. Aliança de coração. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Quantos querem casar aqui? Diga amém. Rapaz, vocês estão crentes, hein? Gostei, uma salva de palmas para vocês. Aleluia, Senhor. E tem uma galera que não quer, não? Calma, irmão. Se você não quer ainda, deixa a palavra. A Bíblia fala, é melhor ser 2 do que 1. A Bíblia também fala, o apóstolo Paulo fala, se você não consegue ficar sozinho, case. Se você consegue ficar sozinho, irmão, eu vou falar, rapaz, você é tremendo, porque eu não consigo não. Então você que ainda pensa em ficar sozinho, você desiste não, hein? Vamos voltar aqui à palavra de Deus. Versículo 16 diz o seguinte: Por isso não
Pastor, mas eu ando desanimado muitas vezes. A Bíblia está falando para você, por isso você não tem que desanimar, irmão. Por quê? Olha a explicação. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, quantos já ficaram desgastados com a sua vida, irmão? Desgastado com problema familiar, desgastado com relacionamento. Pastor, estou desgastado com discípulo. Diga amém aí. Estou desgastado. O evangelho é para desgastar você, irmão. A Bíblia fala: o que vencer, eu darei a coroa da vida. Então entenda, quero que você entenda, você está aqui para ralar, você está aqui, meu irmão, para pagar o preço. Mas quando você subir para a glória, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E sabe o que é amar a Deus? Pode aplaudir o Senhor, igreja. Sabe o que significa amar a Deus? É você não permitir que nada externo venha corromper o seu amor que você tem por Ele. Pastor, os caras ali da igreja acabaram comigo, inventaram fofoca. Tem isso na igreja, gente? E você vai desistir por causa de uma fofoca? Ah, vocês estão crentes. É porque tem gente que desiste, né? Não vou para a igreja porque as pessoas estão falando mal de mim. Então você não vai ficar em igreja nenhuma, porque as pessoas vão falar na igreja que você for também, porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. E se você não souber lidar com isso, você vai desanimar. E se você desanimar, você vai querer desistir amanhã. Então entenda o que Deus espera de você. Por isso que eu falei para você, vá relacionar com pessoas que entendam a palavra de Deus. Vá se relacionar com pessoas que tenham um compromisso com Deus. Porque se ela não tiver compromisso com Deus, ela vai ter compromisso com a carne. Sabe o que significa isso? Você vai começar a namorar com ela, amanhã ela vai querer levar você para a cama. Ela não vai te respeitar. Porque a forma como o mundo ensina é uma forma que você tem que pegar, você tem que fazer tudo que você tem que fazer. Você tem que mesmo dar... Desculpa, gente, vamos pegar a live aqui. Pastor, segura, pastor. Volta a fita aí, gente. Bom, vocês estão assistindo online, rebobina aí. Dá um ESC em delete. Desculpa a palavra, gente, porque eu me empolguei aqui. Vocês têm que namorar. Isso, é isso aí mesmo, pouca vergonha. Gente, eu me converti, presta atenção, eu me converti. Eu entrei na igreja e eu falei para o meu pastor, eu falei, não quero me relacionar. Por que, pastor, você não queria se relacionar? Porque eu não sabia lidar com a mulher da igreja. A minha forma de lidar com a mulher foi uma forma formatada no mundo. E por ter sido formatado no mundo, as minhas atitudes eram umas atitudes que não convinha ter com a pessoa da igreja. E o que eu falei? Eu não posso, porque eu não aprendi. A partir do momento que Deus começou a me ensinar, através da minha liderança, eu comecei a entender como eu tinha que me relacionar. Eu falei, agora vai. Agora, como você, que é dentro da igreja, quer relacionar com a pessoa que está no mundo? Como você, que é uma pessoa que conhece a palavra, quer relacionar com a pessoa que ainda não conhece? Ah, pastor, mas ela vai se converter. É mais fácil você ficar lá do que você trazer ela para cá. Por isso não desanime, irmão. Pastor, mas não tem ninguém na minha igreja, não tem nenhum homem para mim na igreja. Essa é a crise de muitas mulheres dentro da igreja, né? Eu olho para a igreja, pastor, não tem nenhum homem para mim. Irmã, sua fé está pouco, desanima não. Embora exteriormente você esteja desgastado, é tanto choro, é tanto lenço em casa, né? Rapaz, estou chorando demais, estou desgastado, né? Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Posso ouvir amém, igreja? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É eterno, é eterno. Aonde estão os seus olhos, igreja? Aonde estão os seus olhos? A Bíblia não nega a Bíblia não nega para nós que a vida não vai trazer sofrimento. Ela fala, vai trazer sofrimento. Que muitas vezes você pode desanimar. Esses sentimentos, eles existem, porque essa é a vida, é uma luta diária, nós estamos em guerra todos os dias. Quem acha que o cristianismo é um mar de rosa, aí me converti, agora vai ser tudo mar de rosa, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Mentira.
é luta, é batalha. Até porque, irmão, você foi chamado para herdar o reino. E se você quer herdar o reino, você tem que pagar o preço. O reino é tomado pelo esforço. Então você tem que entender isso, que é exigido de nós, sabe, um preço a ser pago. É exigido de nós uma perseverança, uma luta diária, uma luta contra nós mesmos. Por isso que a Bíblia fala, Jesus fala, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Sabe o que é você tomar a sua cruz? É você não desanimar. É quando a pessoa te ferir, te machucar, você fala, eu não vou desistir por causa dessa pessoa. Eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão da minha liderança, eu não vou abrir mão do meu relacionamento, eu não vou abrir mão da minha família. Quantos filhos têm desistido dos pais porque os pais erram? Ah, mas você não conhece meu pai. Não desista por causa do erro dos seus pais. Sabe por quê? Porque um dia você vai ser pai e também você pode errar. Não desista. Existe uma resistência espiritual enorme depois que nós nos convertemos, mas também depois que você quer continuar a ser um crente, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Existe uma resistência maligna que vai nos desgastar, que vai querer roubar nossas forças, e ela não pode nos fazer desistir. A Bíblia fala, resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Não é você que tem que fugir do diabo. E todas as vezes que você foge de Deus, você está fugindo, você está fugindo é do diabo. Você está se escondendo, na verdade não fugindo do diabo, você está fugindo de Deus e se alojando no esconderijo do inimigo. Deus te levantou, irmão, para que você entenda isso na sua vida, em nome de Jesus. Persista, persista, persista. Por mais difícil que você esteja hoje vivendo, não sei como é que você entrou na igreja hoje. Talvez você entrou passando um problema muito grande na sua vida, na sua casa, na sua família. Um problema, uma crise emocional, uma crise, não sei, dentro do seu interior, uma crise de existência. Mas você foi chamado para perseverar, irmão. E a honra vem quando você não desiste. Quando você não desiste. A chave para não desistir é persistir até o final. Por isso a Bíblia traz um entendimento. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque aquilo que nós enxergamos é transitório, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Perceba, queridos, que andar com Deus é ter uma visão além do alcance, além do natural, além do óbvio, além da crise, além da dificuldade. Não enxerga a tua família com os problemas que ela tem. Enxerga a tua família sendo uma família ser restaurada, curada, sarada pelo poder do sangue de Jesus. Não enxerga o seu pai com os problemas que ele tem. Ah, meu pai é um alcoólatra, meu pai é assim, pastor, meu pai. Irmão, enxergue o seu pai como Deus enxerga ele. Enxerga a sua vida financeira como você precisa enxergar. Enxerga o teu futuro como você precisa enxergar. Eu tenho certeza que Deus tem um futuro brilhante para você. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, irmão. Independente da sua classe social, independente do bairro que você nasceu, independente da sua família, Deus tem uma história maravilhosa para traçar na sua vida em nome de Jesus. Mas encare o problema, seja grande ou pequeno, seja algo desafiante, seja algo simples ou complexo, até mesmo impossível. Não desvie os olhos do Senhor Jesus. Não pare para olhar para aquilo que você está passando. Olhe para Cristo, porque Jesus é a solução dos seus problemas. Jesus é aquele que vai à frente. Jesus é aquele que entende. Jesus é aquele que intercede por você. Jesus é aquele que sabe da sua luta, sabe da sua batalha. Ele tem a vitória para vocês. Amém, igreja? Para a gente terminar o louvor, pode subir João 16:33. Diz o seguinte: neste mundo vocês terão aflições. Ponto. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Deus trouxe aqui para trazer um novo ânimo para você, irmão. Deus trouxe aqui para falar que não parou por aí.
Deus trouxe aqui para falar para você: volte a sonhar, volte a enxergar a sua vida de forma diferente. Comece a olhar para você como uma pessoa que vai viver coisas maravilhosas. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha para um e fala assim: olha, eu te amo mais o fulano do que você. E às vezes nós fazemos isso, né? Nossa, a gente olha para aquela pessoa ali, ele tem sorte, né? A pessoa ali é mais abençoada do que eu. Gente, para com isso. O amor de Deus para conosco é um amor incondicional. Ele não impõe condições. Deus, ele nos ama pronto. Você sabia que até mesmo o que você faz ou deixa de fazer, o amor de Deus por você é um só? Então, olhe para você como uma pessoa que Deus ama. E por Deus chamar, Ele tem preparado coisas maravilhosas para você. Mas eu quero que você entenda, igreja, o sucesso de uma pessoa não é determinado pelas suas habilidades, não é determinado somente pelo seu intelecto, pelo que ela faz, que ela estuda, tudo, mas é também pela sua persistência. Cumpra aquilo que você precisa cumprir. Você está fazendo a faculdade hoje, não desista, irmão. Está difícil, pastor, está difícil, estou acordando cedo, estou dormindo tarde, não tenho tendo tempo para isso, para aquilo. Não desista. Porque lá na frente, quando você estiver lá na coroa da vida, sabe o que é a coroa da vida? É quando você estiver pegando o diploma, lá na sua formatura, você vai lá para toda a trajetória e você vai falar: valeu a pena. É quando você chegar na sua velhice, você olhar para tudo que você fez e falar assim: valeu a pena ser fiel a Deus. Hoje meus filhos estão na presença do Senhor, hoje os meus netos estão na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu não desisti. Igreja, tem uma visão macro da vida. Pare de olhar para o hoje. Tem pessoas que estão somente olhando para 2021. Não, eu estou olhando para lá, para 10 anos da minha vida. Eu estou olhando para minhas filhas, eu estou olhando para quando elas estiverem adolescentes, eu estou olhando para quando elas estiverem adultas. Eu já faço investimentos pensando na vida das minhas filhas. Eu quero ser o responsável para que elas estejam bem. Então entenda algo na sua vida, igreja: não desista. Fala para o seu irmão: não desista. Se você quer ser um vencedor, independente de onde ou de que seja, você não pode ser um desistente, você precisa ser um persistente. Enquanto você não subir no pódio, enquanto você não alcançar a sua promessa, não desista, porque não acabou. A Bíblia fala de Filipenses 4:13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, irmão. Você pode ter sucesso, você pode crescer, você pode prosperar, você pode ter um relacionamento maravilhoso, você pode ter um casamento maravilhoso. Vai dizendo amém. Você pode, abrir tua empresa, você pode ter sucesso. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. E a Bíblia fala: tudo posso naquele que me fortalece. Você sabia de uma coisa, igreja? Deus te ama tanto que os teus sonhos são importantes para Deus. Deus, Ele te ama tanto que Ele se importa com aquilo que você se importa. A gente pensa que muitas vezes a vontade de Deus é só a gente botar a cabeça no ministério, a gente ganhar vidas para Jesus. Não, a Bíblia fala que Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração. Se um sonho para você é tão importante para você, se torna um sonho de Deus para você. Se torna um sonho dele também. Porque Ele sabe que você quer alcançar isso. Deus respeita. E Deus vai te ajudar para você alcançar isso. Vai cooperar. Deus vai tirar as pessoas erradas e Deus vai colocar pessoas certas. Amém, igreja? Eu quero desafiar você nessa noite, para a gente finalizar. Porque eu sei que essa palavra ela vem para entrar nos nossos corações. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, igreja. Feche os seus olhos. Aleluia. Essa palavra é para nós. É para mim. Para todos nós. Todos nós temos os nossos dias maus. Todos nós vamos ter pensamentos de desistência muitas vezes, igreja. Todos nós. Ter pensamentos, ter sentimentos não é errado, porque nós somos seres emocionais. Muitas vezes você vai acordar sem nenhuma vontade de fazer algo.
Às vezes você vai lá para a tua vida financeira e você vai lá com desespero. Você vai lá para os seus relacionamentos, você vai lá para os resultados que você tem tido hoje. Isso, de certa forma, vai trazer um desânimo. Mas Deus nos ensina nessa noite que o momento não pode definir quem nós somos. Que nós temos que acreditar no Deus que nós servimos. Que não podemos andar pelo aquilo que nós vemos, mas temos que andar pela fé. Que existe recompensa para nós. Existem coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas não no seu tempo, mas no tempo dele. Então você aprendeu que você tem que persistir. Persistência é uma característica de quem anda com Deus. Eu não vou desistir. Eu não vou abandonar meu barco. Eu não vou abrir mão da minha fidelidade com Deus. Eu não vou abrir mão da minha célula. Eu não vou abrir mão da minha liderança. Eu não vou abrir mão, sabe, do compromisso que eu tenho com Deus. Eu não vou abrir mão da minha família. Eu não vou abrir mão do meu curso, da minha faculdade. Eu não vou abrir mão de conquistar os meus sonhos. Porque eu sei que Deus é comigo e Ele vai me ajudar. O Espírito de Deus, Ele vai te capacitar, queridos. Deus, Ele vai te ajudar a conquistar coisas. Mas Deus também, Ele vai te ajudar a desistir de coisas que te prejudicam, que te colocam para baixo. Feche seus olhos. Se você quiser vir no altar, vem no altar. Se essa palavra for para você, se for para o seu coração, pastor, eu entrei nessa igreja hoje pensando em desistir de muitas coisas. Eu entrei neste lugar hoje querendo desistir. Ou talvez você está vivendo hoje, colhendo hoje o fruto de uma desistência que você teve no ano passado. Deus está falando com você nessa noite. Deus está ministrando no seu coração nessa noite. Quero que você coloque a mão no seu coração, igreja. Presta atenção no que eu vou falar. Tem muitas pessoas que foram machucadas, foram feridas, e você tem medo de fazer novamente, porque você tem medo de se machucar. Eu quero dizer para você, você não pode ficar refém desse pensamento. Você não pode ficar refém desse sentimento. A vida é assim. Você precisa enfrentar isso. Você precisa encarar as situações que te colocam medo. Porque Deus está lá. Deus está lá. E Deus vai te dar a vitória. E quando você vencer, quando você enfrentar e você vencer, você vai ter autoridade. Por você ter autoridade, você vai vencer essa situação na sua vida. E vai alcançar coisas novas. Por isso, não deixe que um fato do passado te faça desistir hoje. Se levante, minha irmã. Se levante, meu irmão. Enfrente essa situação, porque Deus vai te dar a vitória. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho orar por cada pessoa que está aqui. Eu venho clamar, meu Pai, para que Tua presença, Teu Espírito Santo venha tocar em cada vida, venha tocar em cada coração. Meu Deus, levante a Tua igreja, levanta cada um desses jovens, levanta cada pessoa que está nos assistindo em casa, para que possamos ser encorajados, ó Deus, do nosso espírito, para que possamos receber o Teu toque nessa noite, para que possamos avançar como homens e mulheres que confiam e acreditam em Ti. Homens que têm visão, mulheres que têm visão, pessoas que estão enxergando além do óbvio, além do natural, que estão enxergando as Tuas promessas, que estão enxergando um futuro brilhante que o Senhor tem para cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diga: obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos encorajou a persistir, a olhar para o futuro, não com uma visão natural, mas com uma visão da fé. E o Senhor está lá, cuidando de tudo aquilo que pertence a nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu queria saber quem está nos visitando hoje a primeira vez. Quero que você levante a sua mão. Vem aqui, por favor. Você que está visitando uma igreja hoje a primeira vez. Tem mais alguém? Veio a primeira vez hoje. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Pode vir aqui. Em nome de Jesus. Prazer, querido. Tudo bem? Como é que tá? Joia? Fala, São Paulino. Tu veio, né? Eita Deus. Pode desistir de ser São Paulino, viu? Pode ser flamenguista, irmão. E você pode desistir, amém? Tá aí, pastor. Amém. Queria orar por vocês, posso orar com vocês?
Quero que você coloque a mão no seu coração. Toda igreja possa colocar a mão no coração. Possa repetir essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, fala seu nome completo. Declaro com os meus lábios que eu creio que o Senhor, meu Pai, é o meu Senhor e o meu Salvador. É um Deus que está por mim. E a tua palavra diz: se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Meu Pai, que a tua palavra, o teu poder possa entrar hoje na minha vida, possa gerar transformação, para que eu possa enxergar a vida, não com olhos naturais, mas com olhos da fé. Por isso, Senhor, eu me entrego hoje, a minha vida, tudo que eu tenho e sou, no teu altar, e declaro que dias melhores chegarão na minha vida, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga: uma salva de palmas ao nosso Deus. Acompanhe a Líder Lorena, vocês que estão aqui pela primeira vez. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que Ele te dê a paz, os anjos do céu ao seu redor, para te proteger, guardar e prosperar os caminhos dos seus caminhos, em nome de Jesus, amém? Estamos encerrados.